Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Acorda Mercado para você começar a sua terça-feira muito bem informado. E ontem o Ibovespa recuou 0,29% para os 158.611 pontos, movimento de realização de lucros, já que o Ibovespa atingiu o recorde ali nos 159 mil pontos. Porém, lá fora, no Japão, mais precisamente, o presidente do Banco Central sinalizou que vai ter uma alta agora em dezembro nos juros. E isso foi o suficiente para causar ali um terror global de todos os bancos centrais ali precificar, de mercado precificar um aumento em juros no futuro. Isso fez com que tudo caísse, porque sempre que a gente olha para juros mais altos, bolsa cai, o mercado cai. O dólar ele subiu 0,43%, refletindo também isso para R$ 5,36. Aqui no Brasil, além disso, ainda que aconteceu ali no Japão, a gente tem mais um movimento, que é o Galípolo reforçando mais uma vez o tom duro sobre a Selic, que a Selic vai se manter em 15%, deve permanecer em 15% pelo tempo que for necessário. Então ele está jogando duro e o mercado está ali tentando precificar, tentando acertar se a Selic vai cair em janeiro ou em março. Mas por esse tom aqui está mais para março. E a semana será marcada pela divulgação do PIB do terceiro TRI na quinta-feira, é o principal. Além disso, a gente comentou isso um pouco no Acordo Mercado de ontem, as empresas estão acelerando a distribuição de dividendos por conta da nova tributação. A estimativa de saída é de 35 bilhões de dólares. E o Trump já anunciou um novo escolhido. Aliás, já escolheu quem será o novo presidente do Fed, ele não anunciou ainda. Ele só anunciou que ele já sabe quem que é. Então, como a gente tem aqui os principais indicadores, a gente vê o Bitcoin ali se mantendo nos 86 mil dólares, ali sofrendo mais, porque ele chegou para ter 120 mil dólares. Quem comprou no teto, na alta ali, se ferrou. Porém, é uma moeda muito cíclica. Quem compra já é pensando em uma porcentagem pequena da carteira. Agora, quem tem Bitcoin carregando há muito tempo, já se deu muito bem e essa queda aí não assusta. Como eu falei, Bovespa caiu 0,29, o dólar subiu 0,43. Lá nos Estados Unidos, um dia de queda. Como eu falei, apesar do Banco Central Americano, do Fed, ter ali uma grande chance de cortar juros agora no final, agora em dezembro, a gente iniciou dezembro, então agora em dezembro deve ter esse corte de juros. Mesmo assim, não foi o suficiente por conta ali do que aconteceu no Japão. O S&P 500 caiu 0,53, Nasdaq 0,38, Dow Jones 0,90 e olha que teve indicadores ali com um movimento de fraqueza que a gente vai aprofundar mais. O que foi de indicador e o que isso representa. O VIX, que é o índice do medo, disparou 5,44%, mostrando ali uma aversão ao risco. E a Treasury de 10 anos foi ali para 4,08%. Na Ásia, o movimento de abertura é de alta. O Nikkei subindo 0,47%, Hong Kong 0,81%, Xangai caindo 0,21% e Coreia subindo 2,15%. Já na Europa, o fechamento não foi tão bom. O DAX caiu 1,04%, CAC 40 0,32%. Na Bolsa Brasileira, as maiores altas foram de Geneva subindo 3,42% e VEG subindo 2,10% foram os maiores destaques. Já na parte de baixo, o Marfrig sofrendo, caiu 5,02% e a CIA caindo 4,28%. E CVC, que saiu do índice Bovespa, caiu 3,72%. Curva de juros, o DI 27 subiu 0,22%, batendo 13,62%. Já o juros mais longo de 10 anos teve uma queda para 13,16%, caindo 0,27%. Tesouro Direto ali negociando pré-fixal 2032 a 13,24%. Tesouro IPCA 2029 negociando IPCA mais 7,77%, ou seja, muito alto. O Tesouro IPCA 2045, que é o mais longo, que muita gente carrega para 20 anos, está pagando IPCA mais 7,04%, ou seja, logo ele deve começar a negociar IPCA mais 6 e alguma coisa. Então, as últimas oportunidades de conseguir essas taxas mais altas agora, neste momento, porque não dá para prever muito sobre o Brasil, né? Bancos. Nubank subiu 0,52, lembrando que o Nubank é negociado nos Estados Unidos, assim como a XP e o Inter. Já os bancos brasileiros que são negociados aqui tiveram uma queda, um dia fraco. Banco do Brasil caiu 0,93%, Itaú caiu 0,77%, Bradesco teve a maior queda, caindo 1,53%. Bancos internacionais também tiveram um dia ruim, com um destaque negativo para o Goldman Sachs caindo 1,81%.
Big Techs, ali foi meio a meio. Nvidia, que é importante, voltou a subir 1,69 e está sofrendo. Apple subiu 1,52, Netflix 1,50. Já na parte de baixo, o Google caiu 1,58 e Meta 1,09%. Calendário econômico para hoje. Nós temos a produção industrial do IBGE às 9 horas, o IPC semanal da FIP, IPC zona do euro a preliminar e o PMI composto na China. Destaque da semana, o principal é o PIB do terceiro trimestre, que vai ser divulgado na quinta-feira. Vai ser o principal. E nos Estados Unidos, os dados de payroll na sexta-feira, que também pega, além do PCI, que é a inflação. É onde essa inflação, os Estados Unidos tem o CPI e o PCI, que são dois tipos de inflação ali que ele mede. O Banco Central americano, para tomar decisões de taxa de juros, ele olha mais para o PCI, que é esse aqui, esse PCE aqui, que ele acha mais aderente. Vamos lá, falando um pouco sobre o cenário. Os juros japoneses eles contaminaram o Ibovespa, contaminaram todos os mercados praticamente, porque o presidente do Banco Central do Japão, Kazueda, sinalizou uma possível alta de juros agora em dezembro, lá na reunião dia 17 e 18. Então a probabilidade de um ajuste de uma alta é de 80%, ou seja, praticamente dado isso. Com isso, os juros dos títulos japoneses, que são juros seguros, juros pequenos, superaram 1% pela primeira vez em 17 anos. Então, desde 2008, não tinha juros acima de 1%. Isso mostra o quanto que essa notícia, e quando a gente fala de Japão, qualquer mexida lá é muito forte. Por quê? Selic. Vamos supor que a Selic subiu de 15% para 16%. Olha só, aumentou um ponto percentual, né, de 15% para 16%. Mas quando a gente fala percentualmente, foi um percentual pequeno, de 15 para 16. Quanto que subiu? 10%? E olhe lá. Agora, quando a gente fala de Japão, subiu de 1 para 2%. Ou seja, teve mesmo que o Brasil, um ponto percentual acima. Ó. Brasil de 15 para 16, Japão de 1 para 2. Só que aqui ele dobra. Então, de 1 para 2 é um movimento de dobrar ali os juros. Por isso que o impacto é muito grande. Por isso que em países mais desenvolvidos, com taxa de juros menores, quando sobe ou cai, o impacto é maior do que nos emergentes que têm juros mais altos, que não faz tanto impacto a Selic sair de 15 para 13. Agora, sair de 1 para meio é puxado. Isso aconteceu lá no Japão, que a tendência é de subir os juros agora em dezembro. Então isso aqui pegou todo mundo de surpresa. Na prévia do Ibovespa, então o Ibovespa é uma carteira teórica e de fato eles têm ali alguns indicadores que fazem essa empresa estar ou não no índice Ibovespa. Por exemplo, volume, o quanto que isso tem de relevância de negociação. Então tem alguns fatores. E nessa primeira prévia da carteira teórica para janeiro de 26 sai CVC e entra Copasa. Tá? Então acho que isso é importante trazer porque a gente acompanha sempre o índice Bovespa. Tivemos também um Galípolo reforçando o tom duro e mantendo o Selic inabalável. Como eu disse, o Galípolo ele vem participando de vários fóruns, de conversa, de entrevista. Estava no Itaú BBA, agora XP, e ele mantém ali o mesmo tom. Seguinte, não há qualquer tipo de adição ou modulação capaz de alterar a perspectiva de manter a Selic no atual patamar de 15% ao ano. Nós estamos aqui em dezembro, a próxima reunião ali, tirando agora, que provavelmente não vai cortar, vai ser lá para o final de janeiro. A tendência é que não vai cortar juros. A tendência é que o mercado comece a precificar mais para março e aquela esperança que seria para janeiro vai indo embora, tá bom? Lembrando que o Boletim Focus está projetando IPCA para 2026 dentro da meta de 4,17. Mesmo assim, não é o suficiente. O Galípolo quer os 3%. Falei disso também, que os dados econômicos derrubaram ali os Estados Unidos. Então, o PMI industrial ele veio abaixo do esperado. A expectativa era 48,4 e veio 47,5, indicando ali uma contração. E essa contração faz com que mostre uma atividade mais fraca. Então a gente está vendo um cenário de atividade mais fraca com inflação alta. O que é um cenário de atividade baixa e inflação alta? A gente chama de estagflação, que é um crescimento ali moderado, um crescimento mais fraco e com inflação, que é um cenário muito ruim. Estagflação é horrível, porque você
gera inflação quando você está crescendo. Pô, estou crescendo o país, está gerando PIB e aí automaticamente vem a inflação. Agora, inflação sem crescer é um cenário ruim, por isso que preocupa. De qualquer forma, quando vem ali dados econômicos mais fracos, reforça a necessidade do Fed derrubar juros para estimular a economia. Então, esse é o lado positivo ali de um dado mais fraco. A OPEP+ manteve a produção de petróleo para 2026. Ela decidiu adiar o aumento planejado da produção de petróleo para o primeiro trimestre. O grupo manterá os cortes atuais para evitar um excesso de oferta global. E por quê? Porque se a gente põe muita oferta no mercado, imagina, começa a ter muita produção, não tem demanda para absorver isso. E aí tudo que você produz muito e ninguém compra, o preço cai. Pô, se eu tenho ali 10 pessoas para comprar um carro, o preço vai subir. Porque, pô, eu vou negociar com 10 pessoas ao mesmo tempo. Agora eu tenho 10 carros para negociar com uma pessoa. O preço vai despencar, porque é só uma pessoa, vai todo mundo brigar ali para ver qual carro que vai ser mais barato. Então, por conta desse excesso de oferta, ou seja, muitos carros, o preço cai. E aqui é a mesma coisa. Então, se a OPEP+ decide não cortar a produção de petróleo, ou parar de cortar petróleo, ou seja, produzir mais barris, ele vai causar muita oferta no mercado. E aí o preço cai e despenca, dependendo ali do nível. Então ele resolveu adiar para não sofrer tanto. Tá? Então acho que isso é importante porque traz algum alento, porque havia assim uma preocupação de ter um corte ali que estava mais planejado. Aliás, parar de cortar algo que estava mais planejado para acontecer agora este ano. Então foi adiado lá para o primeiro tri de 2026. Tá? Com isso o Brent subiu 2,5%. Então foi importante. Aí Petrobras tende a ganhar bastante com isso. Vamos falar da Apple. A Apple está sofrendo bastante com inteligência artificial. A gente vê que toda hora é um diretor demitido, é um chefe de IA demitido, porque de fato a Apple ela não entrou poderosa no cenário de IA. A Apple, que a gente sabe o quanto que ela é diferenciada, os iPhones que todo mundo tem. Porém, quando falar de IA, o Google que estava para trás, ele foi lá, fez um projeto, se reestruturou, trouxe todo mundo do home office para dentro, trabalharam muito para entregar o Gemini e ficar competitivo na IA para brigar até com o GPT ali da OpenAI. Então isso foi importante. Agora, quando falar para a Apple não tem uma IA que está despontando, que está brigando, e ele poderia colocar, tem um iPhone, coloca uma IA dentro do iPhone que se conecta com todo o iPhone, ia funcionar muito. Porém, não estão conseguindo. Eu mesmo uso mais o GPT aqui dentro do iPhone. E poderia ter ali a IA própria da Apple, mas a Apple tem sofrido bastante com inteligência artificial. Eles não acharam o tom. E isso preocupa e por isso que tem sido cortado ali os diretores quando o projeto é inteligência artificial. Agora que Trump já escolheu o próximo presidente do Fed, a tendência de mais de 70% é que Kevin Hassett, ex-assessor econômico da Casa Branca, assuma. E lembrando que ele é um cara mais alinhado ali com o Trump, pensando ali em corte de juros. Há uma briga muito grande do presidente do país com o presidente do Banco Central, assim como acontece aqui no Brasil. E aí há uma perspectiva de que o Kevin Hassett assumindo pode colocar um pouco em risco a independência do Banco Central, essa credibilidade da política monetária, porque ele é mais alinhado à Casa Branca, então não seria a decisão do Fed, mas sim uma pressão do Trump. É algo como aconteceu aqui no Brasil, né? No Brasil, a gente tinha uma preocupação muito do Galípolo, por ser indicado ali do Lula, ele forçar corte de juros, ele estimular corte de juros, mas pelo contrário, ele está até mais restritivo, mais hawkish, que a gente fala, mais pensando em juros altos do que talvez se assumisse outro. Então, isso é um efeito. Vamos ver o que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Empresas aceleram dividendos antes de tributação, como a gente viu que Vale fez isso, Itaú fez isso, anunciaram pagamento de dividendos, porque vai entrar em vigor a tributação de 10% sobre dividendos em janeiro de 2026. Então, estão correndo ali para distribuir lucro até 31 de dezembro, uma grande corrida. E com isso, a gente finaliza nosso Acorda Mercado de hoje. Espero que você tenha gostado. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana e continue se informando. Pega esse aqui, esse conteúdo e envia para os grupos dos seus amigos, seus colegas e fala: esse aqui é o melhor resumo do mercado. Que a gente se esforça para entregar algo muito legal para vocês. Tamo junto, um ótimo dia. Tchau, tchau.